O vídeo começa com o soldado número 1 da Fake Prince abordando uma jovem, dirigindo-se a ela com a seguinte expressão: "Olha só o que temos aqui!" A jovem prontamente pede desculpas, esclarecendo que não possui dinheiro. Mas assevera que ele não necessita de dinheiro, apenas almeja que ela ilumine o seu dia com um sorriso. Ele ainda acrescenta que gostaria de ter registrado o sorriso dela em uma fotografia, pois para ele o sorriso dela possui um valor inestimável. Na sequência, ele pergunta o que ela está fazendo sozinha naquele local. A jovem explica que está aguardando uma amiga que irá buscá-la e menciona que seria ótimo se ele pudesse permitir que ela esperasse ali. Ele então observa que não há um anel em seu dedo e questiona que tipo de marido a deixaria nessa situação, acrescentando que, se ele fosse o marido dela, ela ao menos teria uma carona. A jovem responde que um morador de rua está flertando com ela e que já está ficando lisonjeada. Ela então pergunta a ele o que o marido dela pensaria ao vê-la conversando com ele e solicita que ele se afaste, afirmando que isso seria perfeito. Ele questiona se ela deseja que ele se retire do local onde chegou primeiro, mas logo em seguida concorda, afirmando que certamente faltou um pouco de paciência por parte dela. Ele conclui que nos dias atuais, paciência é uma virtude necessária para viver em um mundo tão caótico. Ele decide se afastar, mas retorna após 5 minutos, agindo como se nada tivesse ocorrido, e cumprimenta a jovem com um "Oi linda, tudo bem?". A jovem o reconhece e afirma que ele é um morador de rua. Ele então comenta que ela não deveria julgá-lo apenas pela aparência. Ao ser questionado sobre a propriedade do carro, ele declara que o carro é seu e pergunta se ela já andou em um veículo daquele tipo, ao que ela responde que ainda não. Após algum tempo de conversa, a jovem menciona que seu marido está demorando e pergunta se ele poderia levá-la para um passeio e, quem sabe, até mesmo para conhecer a casa dele. Ele questiona se o marido dela não se aborreceria com isso, mas ela responde que sabe lidar com a situação e que ele não precisa se preocupar. Ao ser elogiado pela jovem, ele solicita que ela abra a porta do carro, alegando estar com o ombro machucado. A jovem tenta abrir a porta, mas percebe que está trancada. Ele confirma que a porta está trancada e, ao ser solicitada a destravá-la, ele afirma que não abriria a porta para um interesseiro sentar em seu banco. A jovem, surpresa, pergunta se ele está brincando, ao que ele responde que não parece estar brincando e conclui que a única piada é ela está traindo o marido. Jason começa o vídeo dizendo que acha que encontrou o que estava procurando, mas admite que pode estar enganado. Ele pede licença para falar com uma mulher, que responde que não conversa com estranhos. Jason insiste que não é desconhecido e que quer ser amigo dela. Ele a elogia dizendo que ela é bonita, mas ela está com pressa. Jason comenta sobre a energia positiva dela e pergunta seu nome. Ela pede para ele se afastar. Ele respeita e diz que foi um prazer conhecê-la. Em seguida ele diz: "Vamos aguardar se ela não volta". A moça observa Jason se dirigindo ao seu carro e é aí que a coisa muda de figura. Ela pergunta se o carro é dele. Ele confirma. Ela duvida no começo, mas ele insiste que é verdade. Ela se desculpa, mencionando que está desconfiada de estranhos em Miami. Ele entende. Ela elogia a cor do seu carro e Jason diz que a cor combina com a áurea dela. Ele fala que consegue ler auras e elogia a energia dela. Ela diz que a cor do carro a atraiu de volta. Jason concorda e pergunta se ela gostou da energia dele e ela confirma que sim. Ele pergunta de onde ela é. Ela responde que é de Jess e está visitando. Ele então sugere ser seu guia turístico e ela pergunta se ele pode levá-la para passear de carro e ele aceita. Ele sugere jantar juntos, mas ela já tem plano. Ele diz para ela cancelar e promete tratá-la como uma princesa, sugerindo um restaurante famoso. Jason sugere pedir um bife e mantê-lo quente, o que ela gosta. Ela concorda e ele sugere deixar a noite fluir. Ela pergunta como ele comprou o carro e ele fala sobre sua habilidade em ler áureas e trabalha com famosos. Jason conta sobre
sobre seu trabalho com um artista famoso e como o ajudou na carreira dele. Ela elogia o carro dele e ele revela ter 5 carros esportivos. Jason sugere que ela pode ter um carro também e pede para ler a mão dela. Ela concorda. Ele vê dinheiro na mão dela e ela pergunta se será em breve. Ele confirma e menciona bolsas caras. Ela gosta. Ele explica que não é dela, mas de outra pessoa. Ela pergunta como assim. Jason diz que ela parece ser interesseira em dinheiro. Ela não entende. Ele mostra uma câmera e diz que está filmando uma interesseira. Ela nega ser interesseira, mas Jason argumenta que ela não quis falar com ele antes de ver o carro. Ela sugere que o carro é alugado e ele discorda. Ela o chama de mentiroso. Ele menciona seu trabalho com o artista famoso. Ela diz que é mentira. Ele não gosta de interesseira e se despede. Rolanda pergunta como ela está e qual é o nome dela, mas ela diz que está ocupada agora. Ele insiste, dizendo que só quer saber o nome dela. Ela responde que se chama Laura e diz que é um prazer conhecê-lo. Rolanda pergunta se ela é de Miami e ela confirma, mas reforça que está ocupada. Rolanda diz que não quer tomar muito tempo dela, mas que a achou muito bonita, por isso resolveu falar com ela. Laura agradece. Rolanda diz que vai deixá-la seguir seu caminho, mas antes gostaria de pegar o número dela. Ela diz que não pode agora, mas que talvez possam se ver por aí. Rolanda explica que não costuma andar por aquela área e por isso seria melhor pegar o telefone dela. Laura pede desculpas e diz que precisa ir. Então Rolanda diz que tudo bem, deseja um ótimo dia para ela, acrescentando que se é assim que ela quer, ele respeita. Laura observa Rolanda se dirigindo a seu carro e fica impressionada. E é aí que a coisa acontece. Pouco depois, Laura se aproxima novamente, pedindo licença e comentando que está muito quente. Ela pergunta se o carro é dele. Rolanda responde afirmativamente, dizendo que ela pode ver, que ele está dentro do veículo. Laura então comenta que pensou que ele poderia saber onde tem um ponto de ônibus e menciona que sempre é abordada por homens na rua, mas viu que ele tem um carro muito bonito. Rolanda pergunta por que ela agiu de forma diferente no começo, ao que Laura, chamando-o de bebê, pede desculpas e diz que gostaria de conhecê-lo melhor. Ele pede para ela ir para o outro lado do carro. Dentro do veículo, Rolanda observa que Laura continua chamando-o de bebê. Ela pergunta se o carro é dele e ele afirma que sim. Laura pergunta onde ele mora e Rolanda diz que é estranho ela já querer saber onde ele mora. Laura explica que queria saber se ele mora por ali perto. Rolanda revela que mora na cobertura de um prédio, não muito longe dali. Laura diz que também mora por perto e ele pergunta se é verdade. Ela confirma. Laura pergunta sobre a profissão de Rolanda e ele responde que faz várias coisas, principalmente como um empreendedor, e pergunta o que ela faz. Laura diz que é modelo e atriz. Rolanda comenta que ela não parecia interessada nele no início e pergunta o que fez ela mudar de ideia. Laura explica que estava fazendo sua corrida diária e que sempre é abordada na rua. Rolanda pergunta se ela ia correr com aqueles tênis e sai do carro. Ele pergunta se ela realmente ia correr com aqueles tênis, ao que Laura confirma. Rolanda desconfia, dizendo que os tênis parecem muito rígidos para a corrida. Laura responde que os tênis são apenas mais pesados e ajudam a fortalecer as pernas. Rolanda observa que ela tem respostas rápidas e pergunta novamente o que a fez voltar. Laura diz que voltou porque viu o carro bonito e um cara atraente. Ela elogia o carro e a energia de Rolanda. Rolanda comenta que sua energia era a mesma quando a abordou inicialmente e que ele continua sendo a mesma pessoa. Laura diz que não sabe o que aconteceu no início, mas gostou da energia dele. Rolanda agradece e pede o número dela. Laura sugere que ele siga no Instagram, mas ele diz que não usa a plataforma. Surpresa, Laura pergunta se ele realmente não usa Instagram e ele confirma, pedindo que ela dê seu número de telefone. Laura concorda em dar seu número. Rolanda pede que ela repita seu nome e ela diz novamente que é Laura. Ele afirma que agora que tem o número dela, ligará quando for conveniente para ele. Laura insiste que deveriam sair hoje e Rolanda pergunta o que ela tem na mente. Laura sugere que poderiam sair para comer algo, mas Rolanda diz que não quer perder tempo. Laura reitera que poderiam sair para comer e menciona um local próximo. Rolanda diz que não conhece muitos lugares, pois é novo na área. Laura sugere que poderiam sair para beber, mas Rolanda diz que não bebe. Laura insiste, dizendo que pelo menos ele poderia conhecê-la melhor. Rolanda responde que já estão conversando ali, que pegou o número dela e que, como disse, ligará quando for conveniente para ele. Ele pergunta se ela não entendeu isso. Laura afirma que está ouvindo, mas acha que sair hoje seria uma boa ideia. Rolanda pergunta por que ela acha isso e ela responde que é uma pessoa divertida. Rolanda comenta que ainda tem algum tempo, mas não sabe se é uma boa ideia convidá-la para entrar no carro. Laura insiste que seria melhor conversarem dentro do carro e que poderiam
podem dar uma volta. Rolando finalmente concorda, dizendo que pode deixá-la entrar, mas que não irão a nenhum lugar. Laura pede para ele e ela saírem, dizendo que gostaria de sentar no carro bonito em um dia tão agradável. Rolando ri, dizendo que ela é engraçada e permite que ela entre no carro. No entanto, ele deixa claro que se ela acha que ele vai gastar dinheiro com ela, está enganada. Laura defende-se, dizendo que está ali porque gostaria de conhecê-lo melhor, mas Yolanda afirma que ela só voltou porque viu o carro dele, deixando claro que não quer que haja mal entendidos. Laura decide sair do carro e Yolanda simplesmente deseja a ela um ótimo dia. Jason inicia o vídeo mencionando que há uma jovem se aproximando e que ele tentará iniciar uma conversa com ela. Ele começa cumprimentando a moça com um oi e em seguida pede licença. Jason explica que precisa de ajuda pois tentou comprar uma água, mas seu cartão foi recusado. Quando ele solicita dinheiro emprestado, a jovem surpresa pergunta se ele está falando sério. Ele afirma que está realmente precisando de ajuda, ao que ela pergunta se ele quer dinheiro emprestado. Jason confirma dizendo que é apenas um empréstimo. Ela expressa incredulamente, dizendo que isso é muito estranho. Jason pergunta se ele não parece ser uma pessoa de confiança, mas a jovem responde que, como mulher, não entende por que ele está pedindo dinheiro emprestado e ela questiona se há algo de errado com ele. Jason explica que imprevistos acontecem. Jason menciona que tem mais a dizer, mas a jovem o interrompe, dizendo desculpa e afirmando que não pode ajudá-lo. Ele responde que está tudo bem e agradece. Contudo, ao notar o carro de Jason, a jovem pergunta o que ele está fazendo. Ao ver que o carro pode ser de Jason, ela pede para ele esperar e pergunta se aquele carro é dele. Quando Jason confirma, ela surpresa pergunta se ele está falando sério e ele reafirma. A jovem pergunta sobre a profissão dele e Jason revela que trabalha com criptomoedas e vende cursos online. Ela pergunta se isso é verdade, se aquele é uma Ferrari ou algo similar. Jason explica que é um Corvette. Jason permite que ela sente no carro, mas destaca que daqui para frente ela precisa agir corretamente e pergunta se ela tem algum dinheiro. Ela questiona se ele está falando sério e ele diz que está brincando. Ela pergunta se pode tirar foto e Jason prontamente concorda, oferecendo-se para tirar a foto para ela. Ela agradece e Jason comenta que gostou muito da energia dele. Ele comenta que a foto ficará ótima e sussurrando diz que todas as interesseiras ficam bem nas fotos. Ela agradece novamente e ele responde que não há do que. A jovem pergunta sobre os planos de Jason para a noite e ele sugere que podem ir a algum lugar juntos, citando algumas opções. Ela diz que adoraria ir, mas gostaria de levar suas amigas. Jason diz que é possível. Ele menciona que no iate há água, champanhe e diversas outras coisas. A jovem comenta que parece ser muito divertido, mas então nota uma câmera, dizendo que há uma câmera gravando. Jason pergunta do que ela está falando e ela repete que há uma câmera ali. Ele pergunta como assim e ela afirma que estão sendo filmados. Jason menciona que é comum as pessoas saírem por aí filmando, mas a jovem, cochichando, diz que eles estão realmente sendo filmados. Ele revela que estão tentando gravar uma interesseira e olhando para a câmera diz que acredita ter encontrado uma. A jovem reflexa pede licença e pergunta do que ele está falando. Jason pede para ela dizer oi. Explica que estão gravando uma interesseira. Ele diz que não custava nada ela ter comprado uma água para ele. Ela considera isso muito rude e afirma que não é interesseira, mas Jason diz que não parece ser o caso. Ela pergunta se o carro é alugado e ele confirma, dizendo que o importante é que agora todos sabem que ela é. Ele afirma que está tudo gravado e após ela dizer algumas palavras que não serão traduzidas, ele manda um beijo e diz que Jason conclui que definitivamente ela é a interesseira. O vídeo começa com o soldado número 1 da Fake Prince abordando uma jovem, dirigindo-se a ela com a seguinte expressão: olha só o que temos aqui. Ei, com licença, você pode me ajudar em alguma coisa? A jovem prontamente pede desculpas, esclarecendo que não possui dinheiro. Em resposta, ele comenta que o vestido dela aparenta valer $1 milhão, mas assevera que ele não necessita de dinheiro, apenas almeja que ela ilumine o seu dia com um sorriso. Ele ainda acrescenta que gostaria de ter registrado o sorriso dela em uma fotografia, pois para ele, o sorriso dela possui um valor inestimável. Na sequência, ele pergunta o que ela está fazendo sozinha naquele local. A jovem explica que está aguardando uma amiga que irá buscá-la e menciona que seria ótimo se ele pudesse permitir que ela esperasse ali. Ele então observa que não há um anel em seu dedo e questiona que tipo de marido a deixaria nessa situação, acrescentando que, se ele fosse o marido dela,
ela ao menos teria uma carona. A jovem responde que um morador de rua está flertando com ela e que já está ficando lisonjeada. Ela então pergunta a ele o que o marido dela pensaria ao vê-la conversando com ele e solicita que ele se afaste, afirmando que isso seria perfeito. Ele questiona se ela deseja que ele se retire do local onde chegou primeiro, mas logo em seguida concorda, afirmando que certamente faltou um pouco de paciência por parte dela. Ele conclui que nos dias atuais, paciência é uma virtude necessária para viver em um mundo tão caótico. Ele decide se afastar. Mas retorna após 5 minutos, agindo como se nada tivesse ocorrido, e cumprimenta a jovem com um "Oi linda, tudo bem?". A jovem o reconhece e afirma que ele é um morador de rua. Ele então comenta que ela não deveria julgá-lo apenas pela aparência. Ao ser questionado sobre a propriedade do carro, ele declara que o carro é seu e pergunta se ela já andou em um veículo daquele tipo, ao que ela responde que ainda não. Após algum tempo de conversa, a jovem menciona que seu marido está demorando e pergunta se ele poderia levá-la para um passeio e, quem sabe, até mesmo para conhecer a casa dele. Ele questiona se o marido dela não se aborreceria com isso, mas ela responde que sabe lidar com a situação e que ele não precisa se preocupar. Ao ser elogiado pela jovem, ele solicita que ela abra a porta do carro, alegando estar com o ombro machucado. A jovem tenta abrir a porta, mas percebe que está trancada. Ele confirma que a porta está trancada e, ao ser solicitada a destravá-la, ele afirma que não abriria a porta para um interesseiro sentar em seu banco. A jovem, surpresa, pergunta se ele está brincando, ao que ele responde que não parece estar brincando e conclui que a única piada é ela está traindo o marido. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela.
A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para a sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. Começamos o vídeo com Joel se passando por um morador de rua. Ele aborda essa jovem abastecendo seu carro para aplicar o teste da interesseira. Ele pergunta se pode abastecer o carro para ela por $5. Porém, a garota fala que não precisa e que não tem dinheiro para lhe dar. Joel fala que só está tentando arrumar um dinheiro de forma honesta. Ele tenta quebrar o gelo e fala que gostou da roupa dela e que ela fica muito atraente. A garota agradece o elogio. Então Joel a convida para sair com ele. Porém ela fala como ele quer sair com ela se ele nem tem dinheiro. Joel fala que se ele quiser ele pode vender o seu carro e se levantar novamente. Além disso, ele explica que não é um sem-teto e só está passando por um momento difícil. Porém, ela fala que não quer sair com ele. Então, Joel pergunta se é porque ele é feio ou está mal de aparência. E ela fala que é porque ela tem namorado. Joel então aceita o não da garota e caminha até a sua Lamborghini e nem precisa dizer o que acontece quando ela vê que Joel está de nave. Ela volta no mesmo instante e pergunta se o carro é dele. Joel responde que sim e fala que disse que ele não era um sem-teto, que só está passando por um momento difícil. Então Joel pergunta se ela gostou do carro e ela diz que o carro dele é muito bom. Joel explica que sua ex-mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e que o deixou somente com o carro. E por isso ele não tem onde ficar e dorme no carro. Em seguida, a garota fala que se ele não tiver um lugar para ficar, que ele pode ficar com ela em sua casa. Joel agradece e pergunta se ela esteve em uma Lamborghini alguma vez. E depois dela falar que não, Joel fala que ela pode se sentar no carro. Depois dela sair do carro, Joel pergunta se ela quer tirar algumas fotos com a Lamborghini. E ela fala que sim e pede para ele caprichar nas fotos para ela. Joel pergunta se ela quer no modo retrato e ela fala que sim. Então Joel elogia a garota e fala que o azul da roupa dela está deixando ela linda demais na frente da Lamborghini. Mas nessa hora, Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com interesseira, porque quando ele parecia um vagabundo, ela nem quis saber dele. Mas foi só ver sua Lamborghini que ela mudou de ideia e até esqueceu que tinha namorado e chamou ele para ir morar com ela. Então Joel fala que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela perdeu sua chance quando o tratou mal no início. Ela tenta se explicar e tenta implorar para ele dar uma chance para ela, mas Joel a ignora e entra na Lamborghini e a deseja uma boa noite, e ela acaba se dando mal.
O vídeo começa com London, que aborda essa mulher e pergunta qual o seu nome e como ela vai. Ela fala que está bem e que se chama Paige. London então se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Então London pergunta aonde ela vai. Ela responde que está tentando encontrar alguns amigos. London fala que ele sempre morou na cidade e que ele pode ajudá-la. Porém, ela responde que tem o Google Maps. O youtuber fala que ele pode ser o Google Maps para ela. Em seguida, London pergunta se pode pegar o telefone dela, porém ela fala que ele não faz o tipo dela. Então, o youtuber pergunta se ela tem namorado e é por isso que ele não pode pegar o seu contato. Ela responde que tem namorado e que o namoro dela é muito sério. Ele então pergunta se pode pegar pelo menos o seu Instagram, mas novamente ela fala que não e o rejeita. London insiste mais um pouco, mas ela fala que não e que não vai perder mais seu tempo com ele. Além disso, ela diz a ele que já está quase noiva e que é fiel ao seu namorado e pede para ele não insistir mais e tenta ir embora. Então, London, vendo que não vai ter chance com a garota, ele caminha até o seu Corvette. E na hora que ela vê que ele está de Corvette, não demora muito para ela voltar e vir falar com ele. Ela se senta no carro e pergunta se o carro é alugado ou se é mesmo dele. Em seguida, London confirma que o carro é dele. Então ela fala que agora ela tem um tempo para conversar com ele. Sendo assim, London fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. Dentro do carro, indo à parte que interessa, a garota pergunta quais os planos de London. Ele responde que está indo agora para sua cobertura que ele tem no centro da cidade e mostra para ela o prédio mais alto com uma linda visão. Então ele fala que gostaria de levá-la em sua cobertura e lá ela ia conhecer melhor a sua vida financeira e que ela ia se impressionar muito com seu estilo de vida. E mostra para ela um bolo de notas de dólares. A garota fala que topa ir com ele e quer ver se vai ser isso tudo mesmo que ele está falando. Mas London questiona e pergunta sobre o suposto namorado dela. Então, a garota fala que não está dando muito certo com o seu namorado e que pode ser um segredinho deles. Mas London pergunta se ele gostar dela e se ela terminaria com ele. Então ela responde na maior cara de pau que sim. London fala que gostou dela e que teve algo nela que chamou a sua atenção e fala que do lado dele ela teria uma vida de luxo. Então ele fala para ela mandar mensagem para os amigos que ela ia visitar e desmarcar com eles. Então London acelera o Corvette e leva a interesseira com ele para conhecê-la melhor. E dessa vez ele não quis colocar a interesseira para correr. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O youtuber pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O youtuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado e ela fala que ainda não. Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o youtuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante.
Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele, apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim, e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o youtuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate, falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa no meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. E em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer, mas ela fala que não porque está com o Nate. O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade. Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que eu tô esperando. Pessoal, acabei de postar no meu segundo canal o novo filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, resumido em 15 minutos. Então, eu queria pedir para vocês se inscreverem lá no meu canal e assistir o vídeo, porque está muito top. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela está indo. Ela responde que está chovendo e que ela está com pressa. Nate então fala que ele queria falar com ela para dar uma carona para ela sair da chuva e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim e fala que tem que ir embora agora. O Nate insiste em falar com ela e pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde que não sai dando o telefone para pessoas que ela não conhece. O YouTube fala que eles podem se conhecer melhor e ela vai ver que ele é um cara legal. Ela responde que o namorado dela é ciumento e ela não conversa com estranhos. O Nate fala que ele pode dar uma carona para ela até o lugar que ela vai. Ela fala que não precisa e que ele já está incomodando ela. O YouTube então fala que não vai mais incomodá-la. Ele então se despede e vai na direção da sua McLaren. Mas quando a mulher vê que o cara está de McLaren, na mesma hora a mágica acontece e ela vem atrás dele perguntando qual o nome dele. Nate então chama ela para vir até ele e fala seu nome para ela. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Jay.
Nate então fala que estava tentando dar uma carona para ela, mas que ela disse que tem namorado e que ele entende essa situação. Ela então fala que o namorado dela não precisa saber que ele vai dar uma carona para ela e que ele não está suprindo as necessidades dela. Nate então chama ela para entrar no carro para eles darem uma volta e se conhecerem melhor. E como a mágica tá feita, a mulher entra no carro sem pensar duas vezes, como já é esperado. E vamos ver se ele vai levar para casa ou vai mandar ela descer do carro. Dentro do carro, o Nate pergunta o que ela quer fazer. E ela responde que quer ir para um bom restaurante, almoçar e depois fazer compras no shopping. Nate então pergunta se ela trouxe dinheiro para fazer as compras no shopping. Ela responde que não, que era ele que ia pagar para ela. O YouTube então fala que nem a conhece ainda e que ele não vai pagar nada para ela. A mulher fala que ele tem muito dinheiro e que não vai fazer falta para ele. Nate então fala que ela não está sendo a pessoa que ele achou que ela fosse. Ela então pergunta qual pessoa que ele achou. Nate fala que ele pensou que ela fosse uma garota genuína e que se interessasse nele por causa da sua pessoa e não pelo dinheiro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ele então pede para ela descer do carro porque ele já desistiu de sair com ela. O vídeo começa com Nair, que aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e tenta conhecê-la. Porém, a mulher já é bastante grossa e fala que ele não faz o tipo dela. Ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Em seguida, Nair deixa sua maleta recheada de dólares despencar no chão e a mulher volta na mesma hora e finge ajudá-lo. E pega alguns dólares e coloca em seu short. Em seguida, Nair pergunta o que ela está fazendo e pega dela o dinheiro de volta. Ela então responde que ele é muito rico e isso não vai fazer diferença para ele. Em seguida, o youtuber tenta ir embora e a mulher pede para ele esperar e fica interessada em conhecê-lo. Nair então fala que ela nem deu atenção para ele, que já entendeu que ele não faz o tipo dela. Ela responde que faz sim e pede para ele pegar o número dela. Na sequência, depois dele pegar o número da garota, ele pergunta se ela quer dar uma volta com ele em sua Lamborghini. A mulher fica admirada e fala que quer sim e que nem acredita que ele tem um carro desse. Nair então chama ela para lhe mostrar a sua Lamborghini. Ela fica muito admirada em saber que aquela Lamborghini ali é dele. Ela então pede para tirar algumas fotos com o carro de luxo. Nair então pega alguns dólares na mala e entrega para ela tirar a foto e ficar ainda mais bonita. Em seguida, ele começa a tirar as fotos dela e fala que vão ficar ótimas. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela deveria ser sua namorada. A mulher responde que ela tá solteira e que eles podem se conhecer melhor e quem sabe rolar alguma coisa. Na sequência, a mulher muito interessada pede para entrar na Lamborghini. Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele então fala para ela entrar no carro e ficar à vontade para eles conversarem lá dentro. E vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, o Nair pergunta por que ela ignorou completamente quando tentou falar com ela, pois ela viu sua maleta cair no chão e na mesma hora ela veio falar com ele. Ela fala que só queria ajudá-lo. Ele então questiona que ela tentou ficar com o dinheiro dele. E ela responde que ele é rico e que isso não faria diferença para ele. Nair então fala que ela mostrou ser uma garota muito interesseira. E ela responde que não é interesseira e que ele está muito enganado. O YouTube então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro. Ela então tenta convencê-lo a levá-la a dar uma volta e fala que eles podem se dar muito bem. Nair fala que não e manda ela descer do carro. Ela desce do carro chateada e acaba sendo rejeitada pelo Nair e acaba se dando mal.